Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Você já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir agora e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e confira os outros vídeos que estão rolando aqui no canal do Camisa 12. Hoje a gente vai falar sobre mais uma derrota do Galo em casa contra o Atlético Paranaense, lá conhecido como genérico, do Paraná. Grande abraço do Dudu Galo Doido, que me ensinou a falar, Fael, é Atlético Paranaense. Dudu Galo Doido, grande representante do Galo por muitos anos no Alterosa Esporte. A primeira grande surpresa veio na escalação, né? Porque a gente tinha dúvida se ele usaria o Zé Wellison, o Raul Martínez, que estava servindo a seleção do Paraguai. E ele cogitou usar o Vinícius, o Rodrigo Santana já tinha cogitado usar o Vinícius nessa função de volante, naquele clássico de volta da Copa do Brasil, quando a gente perdeu o primeiro de 3-0, no segundo ele cogitou usar o Vinícius também como volante. Não utilizou, deu certo com o Natan, né? Recuou o Natan para a volância, mas não é bom ficar insistindo muito. O Luan já fez essa função no Atlético no passado, muita gente pedia o Luan de novo nessa função, que ele poderia contribuir muito, ele já ajuda muito na marcação quando atua pelo lado direito. Então se ele está colado na linha lateral, ajudando a marcação, se você deslocar um pouco mais para o centro, grande parte da torcida, não dá para falar que grande parte, mas pelo menos alguns torcedores pediam o Luan nessa função de volante, já que nós estávamos improvisando por um bom tempo e alguns jogadores não estavam correspondendo, como por exemplo o próprio Zé Wellison, que jogou ao lado dele, alguns jogos aí decepcionou e muito. E aí foi o Luan para a volância e ele deixa a trinca à frente com Otero, Marquinhos e Casares. Como eu falei no texto do Deus Me Dibre, deusmedibre.com.br, o Casares ele meio que não tem concorrência para jogar centralizado. Não tem ninguém mais que faça essa função. O Luan gosta de fazer, não consegue. Vinícius não é concorrente nem dele mesmo. O Giovani mais pelo lado do campo também não incomoda ninguém. E o Bruninho não conseguiu, tanto que teve o Luan, sentiu que o Bruninho estava com essa dificuldade contra o Fluminense e deslocou um pouco mais para o centro do campo. Então ficou o Casares unânime ali. O Marquinhos que contra o Fortaleza deu assistência, contra o Fluminense deu assistência, fez gol contra o Goiás, foi bem quando entrou contra o Cruzeiro, ganhou a vaga. E para encaixar o Otero no time, teve que recuar o Luan um pouquinho. O Otero que não foi bem, mais uma vez, no meu entender. Eu poderia ficar inseguro para falar do Otero aqui, porque o pessoal acha que eu tenho uma certa perseguição com ele, mas eu repito, mais uma vez, eu acho que o Otero entregou pouco, assim como toda a trajetória dele no Atlético. E repito sempre, como existe uma blindagem sobre ele, as críticas não são tão grandes. Se o Casares tivesse uma atuação como teve o Otero hoje, sem dúvida nenhuma, seria um jogador muito apedrejado. Só que não vou falar ainda do Otero para valer, porque eu quero destacar uma posição no Atlético. Assim como eu bati muito nos volantes por muito tempo, que não ajudavam na transição para o ataque, aquele papo que a gente fala todo jogo, mais uma vez os laterais pouco contribuíram para o jogo do Atlético, tanto o Fábio Santos como o Patrick. O Patrick não teve concorrência porque o Guga fez aquela cagada comemorando o título do Flamengo. Eu vou escrever sobre isso para o deusmedibre.com.br, não é o assunto para o pós-jogo, né? E os laterais, eu acho que foram o ponto fraco do Galo hoje, já que a defesa se mostrou firme. O Cleiton fez uma defesa, aquela cabeçada do Vitinho, no cruzamento do Nicão. No primeiro tempo, não lembro de outro lance do Paranaense na primeira etapa. No mais, a defesa se mostrou sólida. A dupla de zagas improvisada não, a dupla de zaga reserva porque o Igor Rabelo e o Hever não estavam disponíveis, estavam suspensos para essa partida, voltam contra o Bahia. A dupla de volantes, o Zé e o Luan, conseguiram morder, conseguiram ajudar na armação de ataques, mas os laterais realmente... Gente, teve uma bola que o Casares deu para o Patrick na lateral, que assim, se você tem um lateral com um pouco mais de qualidade, você consegue fazer gol. Eu acho que o Galo foi bem, jogou bem contra o Paranaense. Pô, mas jogou bem, mas perdeu de 1-0, o que adianta? São duas análises diferentes. Tem a análise de que não soube aproveitar a chance que teve, errou em alguns pontos, como o Wagner Mancini, que a gente vai discutir já já. E pequenos fatores contribuíram para a derrota, mas de uma forma geral, principalmente se tratando do Paranaense do outro lado, a gente não está falando que foi razoavelmente bem contra o CSA, contra o Fluminense, contra o Cruzeiro, os times da parte de baixo da tabela. A gente está falando que o Galo foi bem e conseguiu amassar o rival campeão da Copa do Brasil.
estava em quinto lugar antes da rodada, não sei se subiu, não estou com a tabela aberta aqui. Mas é um time bom do Paranaense, bem montado, bem estruturado pelo Thiago Nunes, que deixou o time agora, mas deixou uma base de jogo mais ou menos como o Flamengo. Não importa quem entra, quem sai, tem uma base, tem um padrão de jogo no Paranaense que funciona, que faz dar certo. Então, o Patrick, sabe, o Casares dá o passe para ele para finalização ou para cruzamento, ele desperdiça, ele sequer consegue ganhar o escanteio nesse lance. Aí depois acho que o próprio Casares dá uma no Fábio Santos. Cara, uma triangulação, uma jogada assim em profundidade. Fábio Santos, capricha. Se você mandar razoavelmente bem, o Atlético consegue finalizar. Não estou falando consegue fazer o gol. O Fábio Santos me dá uma pedrada lá na lateral. A bola saiu em lateral para o Paranaense, lá do outro lado do campo. Então, nós precisamos, com urgência, olhar com certo carinho ao pensar na lista. Tá certo que a lista de reforços é grande para a próxima temporada, mas essas duas laterais a gente precisa olhar com muita atenção, principalmente se negociarmos o Guga agora na janela de transferências, já que é ano de Olimpíadas e ele é um forte nome a integrar a lista de convocados da seleção brasileira. Como eu falei, lá no deusmedibre.com.br eu vou falar mais sobre a situação do Guga. Eu estou só esperando o posicionamento do Atlético. E como a gente já está falando do Casares, eu postei no Twitter após a última rodada. Eu acabo o jogo aqui, eu acabo de gravar o pós-jogo, estou enviando, começo a atualizar minhas planilhas. E percebi uma alteração na linha de minutagem do Casares. Olhei as súmulas todas, foi expulso contra o Grêmio e todos os demais jogos, ou ele cumpriu suspensão, ou ele foi substituído no decorrer da partida, ou ele começou no banco e entrou com a bola rolando. Então o Casares ainda no retorno não completou um jogo sequer. Tomei tanta pedrada. Gente, não sou eu que estou falando, é a súmula que está falando. O Casares ainda não completou um jogo completo no primeiro turno. Em momento algum do tweet eu falo assim, o Casares não foi mal no retorno, o Casares foi bem, eu dei a informação do que constava nas súmulas. Tudo bem, dada a informação, a gente vai para a atuação dele hoje. O Wagner Mancini durante a semana falou que ele era o titular dele no time, na coletiva de sexta-feira. Ele falou, olha, apesar de não ter sido titular contra o Fluminense por outras circunstâncias, o Casares é meu titular. Então ele fala que o Casares é o cara certeiro no meio campo. E na coletiva do jogo de sexta-feira, na coletiva antes do jogo e hoje, ele volta a reforçar que o Otero não tinha condição de atuar os 90 minutos ou cento e tantos minutos com esses acréscimos malucos que a gente tem hoje, por causa da convocação dele para a seleção da Venezuela. Você vai perceber um pique na edição agora, porque o gênio aqui não carregou a bateria para gravar o pós-jogo e a bateria reserva também estava descarregada, o que te emprestou nosso equipamento para o pessoal do Fala Galo entrevistar o Alexandre Calil. E aí, com que moral que eu vou reclamar do Wagner Mancini agora se eu não consigo, depois de 10 anos de blog, deixar duas baterias carregadas para um vídeo que eu faço na semana? Vamos lá, eu acho que eu fiquei tão pilhado aqui, tão bolado, que eu esqueci mais ou menos o assunto, mas eu acho que eu estou falando do Otero. Então, se contra o Bahia, voltando o Jair para a volância e você tendo o Ramon Martínez à disposição, alguém tem que rodar nessa meiuca, né? O Zé Wellison recebeu o terceiro amarelo, tá fora. Por isso eu acho que o Otero ficaria de fora, porque o Marquinhos, principalmente no segundo tempo, que jeitinho dele parrudinho ali e tal, aquela velocidade, pode contribuir mais do que o Otero. O Casares, como eu falei, centralizado, inquestionável, eu levaria o Luan para a direita, porque hoje mostrou que pode agregar muito mais do que o Otero. Repito mais uma vez, se fosse o Casares com as atuações que o Otero tem, como que esse menino ia apanhar? Rafael, você tem que ver o que faz extracampo, o Casares. O Otero também, com aquele negocinho dele de dentista aquela vez, já deixou o time na mão. Eu acho que a torcida tem uma perseguição que não tem com o Otero. A perseguição que tem com o Casares é a blindagem que tem com o Otero. Mais um jogo muito ruim. E agora falando do Casares, nosso gênio, nosso treinador, tirou o homem que deixava os companheiros de time toda hora na cara do gol. E aí no coletivo ele fala, olha, eu assumo que eu errei. Eu queria essa coletiva do Rui Costa e do Sérgio Sete Câmara falando, olha, eu assumo que eu errei. Ou então a hora que o Wagner Mancini falar na coletiva, tá do lado do Rui assim, aproveitar o momento. Bonita atitude, ô Wagner, eu também errei, sabe?
Esse é o perigo de você ter Wagner Mancini, porque se o cara acertou na escalação, e não é uma escalação que eu faria, eu entraria com o Ramon Martinez, e deveria ter parado no auge. A hora que acertou na escalação, encerrou a carreira, porque a gente tinha lembrado do Wagner que acertou a escalação. Deveria ter parado no auge da carreira, mas se você tem Wagner Mancini no banco, uma hora ou outra ele vai fazer mancinadas, e ele fez uma mancinada tirando o Casares da partida. Ele fala, olha, depois que eu tirei o Casares, o time perdeu o poderio ofensivo, quem entrou não entrou bem. Ele fala isso na coletiva depois do jogo. E por isso eu falava que tinha medo desses resultados finais de temporada, com medo de que só em 2020 o Rui e o Sérgio percebessem quem é Wagner Mancini. Aproveitasse uma reta final boa com aquele argumento que eles usam sempre de olha o que ele fez, tem que valorizar isso que ele fez, por isso a gente vai manter, porque nós temos confiança. Não estou falando que não vão fazer, porque eu não duvido nada dessa dupla, mas assim, o Wagner pelo menos contribuiu, né, deu todos os indícios de que ele é um treinador muito limitado e, como a gente comentou quando foi contratado, não tem aí o porquê estar no Atlético. Eu ia usar uma palavra aqui que eu ia tomar um processinho. Estou livre de processo, então, continuando a falar sobre o jogo, sobre as substituições, então, que o Wagner Mancini falou. Olha, dá para você pensar um jogo ou outro no Campeonato Brasileiro, em todo o Campeonato Brasileiro, ou talvez em toda a temporada em que jogadores que saem do banco de reservas conseguem contribuir, como foi Marquinhos e Bruninho no Clássico, o Marquinhos em outros jogos que entrou. No Campeonato Brasileiro, no começo, teve jogo que o Natan entrou bem, mas você pensa, sabe? Poucos jogos que essa turma do banco de reservas consegue fazer alguma coisa. Por isso, a vida do nosso treinador é muito boa para escalar, porque são poucas as opções. Vai ganhar um pouquinho mais de opção contra o Bahia, porque volta o Jair, volta a zaga titular, mas realmente essa turma do Vinícius, seja o Geovânio, quem entra não consegue agregar. Quando entra o Ricardo Oliveira lá na frente também, e hoje o time perdeu e muito aquele poder que estava amassando o Paranaense contra a parede. Enfim, a gente consegue fazer às vezes uns milagres aqui num jogo chato desse. Jogo chato. Não, já tivemos jogos mais entediantes, né? O Fluminense foi entediante, o Clássico foi um pé no saco. A gente consegue fazer um comentário ou outro, mas tá difícil. Então sabe o que você vai fazer agora para melhorar o pós-jogo? Você vai comentar aqui embaixo qual foi a sua visão, quem foram os destaques positivos, os negativos. Pode fazer uma análise sobre o trabalho do Wagner Mancini. Pode discordar de mim aí sobre a questão do Otero, do Casares também, sobre a escalação. Já pode deixar a sua escalação também para o jogo contra o Bahia. É isso aí, que se você não clicou em curtir ainda, curta agora, inscreva-se no canal e até a próxima.